Olá, amante do terror. Minecraft é um assunto que é até bem recorrente aqui no canal, considerando que ele é um jogo com possibilidades infinitas, tanto no Vanilla quanto na parte da criação de mods. E se for pesquisar, você vai encontrar milhares, ou até milhões deles, incluindo os mods de terror que, na sua maioria, não são tão bons assim, mas vale a tentativa. E eu não vou me estender muito me explicando sobre o porquê os mods de terror no Minecraft não são tão bons assim. A ideia do vídeo de hoje é diferente. Muitas pessoas dizem que o Minecraft é um jogo de terror disfarçado. Mas por quê? Um jogo quadrado em que você precisa basicamente sobreviver e caçar monstros e que por muito tempo foi considerado um jogo só para crianças. Porque esse jogo poderia ser considerado um jogo de terror? Bom, a resposta tá no título desse vídeo. No Minecraft, com o que a gente está acostumado a lidar? Durante o dia, a gente tem os animais, os porcos, as galinhas, as vacas, as ovelhas, seres pacíficos que não representam nenhum perigo pra gente. A gente vai, quebra madeira, mata alguns animais, pega a carne deles, constrói uma casa e por assim vai até chegar de noite. Ou a gente entrar numa caverna. Quando a noite chega ou a gente entra em um lugar escuro, monstros começam a aparecer. Aqueles que a gente já conhece bem, os zumbis, os esqueletos, os creepers, as aranhas, etc. São criaturas hostis que vão tentar te matar no momento em que verem você. Daí você vai, produz várias armas no intuito de se defender desses monstros e segue nisso até zerar o jogo. O ponto aqui é, o Minecraft tem opções de dificuldade, fácil, normal, difícil e hardcore. E obviamente o nível de dificuldade vai subindo conforme você vai escolhendo o modo mais difícil ou o inverso. Só que existe um modo do Minecraft que se chama Pacífico, e o que rola nesse modo é que todos os mobs hostis que existem no Minecraft simplesmente desaparecem do nada, só restando aqueles que são inofensivos ou então simplesmente um nada. E é esse nada que perturba os jogadores. E esse nada deu vida a muitas creepypastas e mods de terror, que principalmente mexe com a nossa percepção do que é e o que não é real. E muitas pessoas consideram que o modo pacífico é ainda muito pior que qualquer outro mod de terror. E eu vou te explicar o porquê, relaxa aí. Eu lembro muito bem que quando eu jogava mais ativamente o Minecraft e eu entrava no modo pacífico, tudo simplesmente ficava em silêncio, só com o som dos mobs normais. Só que eu também lembro que de tempos em tempos eu ficava me sentindo um pouco estranho. Isso acontecia com mais frequência ainda quando eu entrava em alguma caverna e principalmente em alguma mina, toda vez me sentindo observado por alguma coisa que não tá lá, ou pelo menos não deveria estar. Mas se o modo pacífico faz tudo que é hostil desaparecer, por que todo esse incômodo? A sensação de que estamos sendo perseguidos por alguma coisa que não está lá. Isso, acompanhado dos sons que as cavernas fazem, faz com que essa sensação fique cada vez mais forte. Sabe os espaços liminares? Aqueles lugares em que a gente passa, mas não presta tanta atenção? Geralmente são lugares de passagem, de um ponto A ao B, que quando a gente para prestar atenção, ele nos dá muitas sensações diferentes, seja de medo, desconforto, e tem pessoas que até mesmo sentem uma certa nostalgia. Isso também se aplica ao Minecraft de certa forma, e aos cenários que tem por lá. Quando a gente está no meio de uma caverna, em uma mina abandonada, naquelas mansões dos Pillagers ou em uma fortaleza do Nether, esses lugares deveriam estar lotados de inimigos, monstros que querem te matar, e você precisa se defender. Ou seja, não tem muito espaço e tempo para você observar o lugar e ver como ele realmente é. Só que no modo pacífico você tem essa percepção, e esses lugares acabam se revelando tão vazios, tão solitários, tão tenebrosos. Mas claro que não para por aí. Lembra da sensação de estar sendo observado? Isso é porque os monstros, além de servir como um desafio para o jogador, para não ficar na monotonia, eles também servem como uma distração, para você não perceber o quão vazio e solitário esse jogo é. Por isso que muitas pessoas dizem que Minecraft é secretamente um jogo de terror, porque a atmosfera calma e de aventura pode fácil virar um clima de terror psicológico, se você jogar do jeito certo para isso. Cenários inteiros vazios, lugares que eram para estar rodeados de inimigos, de vida, agora são grandes estruturas vazias, repletas por espaços liminares. A sensação de estar minerando com medo de que algum creeper exploda sua cara quando você encontra diamantes é substituída por uma sensação de estar sendo observado por alguma
coisa que não deveria existir, uma coisa que não se sabe se é hostil ou não, mesmo que você esteja no modo pacífico. Você nunca se perguntou por que em jogos de terror é muito pior não ver o perigo do que ver? É porque quando você tá de cara a cara com algum monstro, você já sabe como lidar com ele, sabe como e quando atacar, se deve ou não deve atacar. Até mesmo um Warden, você sabe que deve ficar em silêncio ou então fugir caso ele veja você. Por mais assustador que ele seja, você sabe como deve lidar com ele. E se não sabe, vai descobrir. Agora, como é que faz para enfrentar uma coisa que você não sabe o que é, como é e o que faz? É simples, não faz. É por isso que o medo primordial da humanidade, e que segue com ela até hoje, é o medo do desconhecido, daquilo que a gente não sabe lidar ou controlar. Nas versões antigas do Minecraft, tô falando lá pelas alfas, onde nem correr você conseguia, você lembra que para todo lado tinha uma neblina densa? Essa neblina é puramente uma mecânica do jogo para gerar menos chunks. E para não ficar feio aqueles chunks tão renderizados, ele coloca essa neblina aí para disfarçar. É a mesma coisa que jogos tipo Silent Hill fizeram, e nas versões mais antigas, essa neblina era bem presente. E se você já tem a sensação de ser observado no modo pacífico, conseguindo ver uma distância considerável, imagina com um campo de visão reduzido por neblina. Acho que eu nem preciso explicar muito do porquê isso ser uma sensação muito bizarra, né? Nisso, várias lendas urbanas surgiram em volta do Minecraft e nesse aspecto de terror secreto. A mais famosa delas, sem dúvida, é a do Herobrine, o espírito preso no jogo que atormenta todo e qualquer jogador que se atreva a entrar no seu mundo. E no que o Herobrine se consistia? Basicamente, esse espírito ficava observando o jogador, fazendo construções estranhas pelo mapa que não poderiam ser geradas aleatoriamente, ficava derrubando os itens dele no chão, substituindo tochas normais por tochas de redstone. Do nada você começava a tomar dano, só não sabe de onde, e o mais importante, os jogadores, de vez em quando, no meio da noite ou no meio da neblina, conseguiam ver um par de olhos brancos observando eles, e às vezes uma silhueta que parecia muito com o Steve, só que claro, com os olhos vazios. E sabe o que era mais interessante? Herobrine poderia aparecer mesmo no modo pacífico, porque ele não era considerado como um mob, ele sequer estaria na programação do jogo. Ele era uma entidade invasora, tipo um vírus. Ele existia e não existia ao mesmo tempo. O Herobrine meio que também era uma justificativa por um modo pacífico ser tão estranho, considerando que ele era uma entidade que literalmente fazia isso, observar e ameaçar à distância, mesmo se nenhum outro monstro estivesse por perto. E hoje em dia, vários mods de terror tentam meio que simular essa sensação, incluindo o próprio mod do Herobrine. Tem também aquele mod do Goatman, que de vez em quando produz sons para assustar o jogador e meio que dizer que tá ao redor. Mas o fato do jogador não conseguir ver ele é o que dá o medo. A antecipação do perigo é pior que o próprio perigo. E quando ele finalmente aparece, é o ápice do terror. Mas apesar disso, não adianta você colocar mods de terror no Minecraft esperando ficar realmente assustado, porque afinal de contas cai naquilo que eu já falei. Se você sabe lidar com perigo, ele já não é mais tão assustador, é só um desafio. Quando você jogou Minecraft pela primeira vez quando criança, você também tinha esse mesmo medo de zumbis, esqueletos, das aranhas e principalmente dos Endermans. Só que quando aprendeu a lidar com eles pararam de ser assustadores para virarem desafios, e depois de um tempo nem isso eles são mais. São só incômodos inconvenientes. Só que no modo pacífico, a coisa muda de figura, porque não tem monstros, não tem perigo, e é justamente essa falta de perigo que deixa tudo mais bizarro. Pensa nisso na próxima vez que for jogar Minecraft nessa dificuldade e estiver andando numa floresta, numa caverna, numa mansão e sentir que está sendo observado, ocasionalmente olhando para trás, se deparando com nada que você possa ver. Muito obrigado a Luna, Thales for Cards, Ari, Pichu Amigo, Trevor Henderson, Mike, Julian Dubs e La Muerte por terem se tornado abençoados, e também ao Vodka, ao Macleuler Maldonado, ao Ícaro Santana e ao Waifu Shop por terem se tornado abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Benção do Emissário VQ ou Benção Geniara Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.